Olá, você que me escuta neste momento. Espíritas do SELEC, de outras instituições, do movimento espírita, simpatizantes da doutrina, amigos interessados em mensagens de amor, luz e esperança. Um abraço para todos vocês e estamos aqui novamente para conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, para entendermos um pouco mais sobre fé e vida. Nosso tema de hoje: a fé e a vida. Tema muito interessante para o momento que estamos vivendo, o momento que atravessa a humanidade. Fé e vida falamos constantemente, pois a situação em que estamos envolvidos nos leva a diversas reflexões. E a fé e a vida estão neste contexto. Vamos começar com a fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item Poder da Fé, é aquele em que Jesus se reporta aos apóstolos e diz: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Esta palavra de Jesus podemos encontrar no Evangelho também, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante, a fé vacilante, gera a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que pode vencer. Numa outra acepção, nos diz o Evangelho, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende
e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza, num e noutro caso, ela pode realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma, na luta, é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Mas é preciso ter o cuidado para não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda e os acompanham. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Daí o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curaste, é que não tinhas fé. Então, meus irmãos, nestas palavras do Evangelho, percebemos que estamos falando de uma força interior, de uma crença que vamos despertar, alimentar e manter. E todo este processo vai gerar uma energia transformadora, uma energia que vai gradativamente crescendo, ganhando força e agindo sobre aqueles pontos que é preciso agir. Esta crença, esta fé, tem no magnetismo uma inter-relação fundamental. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação, na prática. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora
eram qualificados de milagres. Então, isso nos leva àquela reflexão de um ensinamento de Jesus, quando disse que todos podiam fazer o mesmo que ele fazia. Era preciso ter fé. E um espírito protetor, em Paris, 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo, parágrafo final do último item, ele diz: eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da fé que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, esta última frase nos leva a uma reflexão: desenvolvimento das faculdades humanas. Uma das nossas faculdades está exatamente relacionada à fé, à capacidade de direcionar nossa energia para um objetivo e conquistar aquele objetivo. Dentro de um trabalho relacionado com o amor, com a bondade, com a caridade. E a vida? Aí, no livro Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz faz uma análise da fé em relação à vida, principalmente a vida material, esta em que estamos. E ele nos diz, já no item 50, nas conclusões da obra, que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável. Mas, se você não se aproveitar dela, a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Ou seja, se quisermos aproveitar este período que estamos aqui, no plano terrestre, período este que não é de férias, não é simplesmente para usufruir, não é um período de regalias, é um período de trabalho, é um período de crescimento, é um período que precisamos ter fé e evoluir. É um período de evolução. Ninguém está aqui por acaso. Temos uma razão, um motivo para estarmos encarnados. E com certeza evoluir é um destes motivos. E André Luiz ainda nos diz que o caminho do bem é laborioso e difícil. Isto não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal.
Mais uma vez notamos que ele deixa bem claro que tudo parte de nós, tudo começa em cada um de nós. Nós somos o elemento que ativa a nossa vontade, o nosso querer, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa ação ativa todo o processo. O caminho do bem é laborioso e difícil, ele nos diz. E a gente precisa perseverar nele, seguir. Não deixar que o mal influa. Olhar bem, analisar bem, estudar bem os ensinamentos de Jesus e trazer para os dias de hoje. Já te perguntaste, diante de todo este clamor que atravessa a humanidade, como agiria Jesus diante de uma pandemia como esta? Qual seria o procedimento de Jesus? Ele iria tentar mostrar quem está certo, quem está errado, ou ele iria acolher aos necessitados e carentes imediatos de um socorro e de uma ajuda? Ele iria discutir procedimentos de conduta, ou ele iria conduzir procedimentos de ajuda sem olhar a quem? E tantos outros questionamentos que podes fazer, pois sabes dos ensinamentos de Jesus. E sabes da postura e da conduta de Jesus. E ele é o nosso modelo e guia. E como estamos fazendo diante do momento em que atravessa a humanidade? Estamos agindo como ele agiria? Ou não? Precisamos refletir, alcançar a resposta e colocar em prática o melhor caminho possível. A melhor ação, seguir pelo melhor caminho. André Luiz ainda fala que a felicidade eterna é realização superior. Fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores, das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. E o que ele quer dizer? Todos desejamos a felicidade eterna. Felicidade neste plano material, felicidade no plano espiritual. Mas o que estamos fazendo para conquistar? Estamos presos aos prazeres fáceis e inferiores, como ele nos lembra, das esferas mais baixas? Ou estamos buscando algo mais além, evoluído, algo mais voltado para o amor ao próximo, para o amor a cada um de nós mesmos? Como estamos procedendo? E neste caso que está nos cercando, estou citando mais este momento porque é um grande exemplo que estamos vivendo, que não está acontecendo por acaso também.
A pandemia não veio por acaso, nada é por acaso, como diz o próprio André Luiz. Tudo tem uma razão de ser. E estamos sendo testados. São mais de 30 mil desencarnes só no Brasil. São muitos os doentes. Além destes, os que padecem com outros problemas de saúde também, as vítimas do câncer, de tantas outras doenças que afetam o ser humano e que estão presentes também nesse contexto. Os que estão com medo são milhões, os que estão aflitos. Nesse contexto todo, como temos agido? Estamos na conduta da politicagem de apontar culpados, inocentes, de menosprezar pessoas e qualificar outras, de criar situações em que nada produz de ajuda para o próximo? Ou estamos fazendo alguma coisa de utilidade que possa ajudar pelo menos uma ou duas pessoas que carecem desta mão amiga neste momento? Como estamos procedendo? E André Luiz conclui a agenda cristã dizendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. E falamos muito, Deus está conosco. Está. Ele sempre está. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. O amor dele se derrama sobre todos nós, seja quem for. Mas o grande questionamento a ser feito não é com relação dele para nós. Dele para nós o amor é certo, seguro e está presente constantemente. A questão é de cada um de nós para ele. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, o nosso amor em relação a ele e o nosso amor ao próximo. O nosso amor em relação a nós mesmos. Como estamos em relação a Deus? Já que falamos tanto e pedimos tanto a Ele. Estamos caminhando de fato com Deus conforme os ensinamentos de Jesus? Ou só lembramos dele nos momentos mais difíceis e depois esquecemos até de agradecer? Como estamos procedendo? Essa é a grande questão que precisamos refletir.
Como diz André Luiz, que Ele está conosco, é certeza absoluta. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Mas muitos dos seus filhos o abandonam. Como estamos com relação a Deus? Então, refletindo sobre fé e vida, percebemos o quanto a nossa ação participativa é fundamental. Esperamos muitas vezes a ajuda de Deus, mas às vezes estamos tão distanciados, tão desligados, que pedimos e ficamos aguardando que Ele mande aquilo que pedimos até nós, sem que façamos o menor esforço para isso. Vamos estar sentadinhos, tranquilos, e o que pedimos vai chegar para nós. Lembram do que Jesus nos ensinou? Faz por ti, que eu te ajudarei. Deus não nos abandona, mas quando abandonamos Ele e ficamos só aguardando que Ele faça para nós, já quebramos muito aí essa energia, essa interatividade, esse magnetismo que existe dentro de nós. Mas quando pedimos, Deus me ajuda, e vamos à luta, buscamos caminhos, tentamos, da forma que é possível estar ao nosso alcance. Nos mexemos, falamos, pedimos, oramos, agirmos. Quando estamos em atividade, vai chegar o exato momento em que você vai perceber que alcançou o que pediu. E pode até notar: Deus me ajudou, não da forma que eu pedi, mas da forma que eu precisava. E essa tua ligação com Ele vai fazer você perceber que, da forma como chegou a ajuda, pois você está se sentindo melhor, está se sentindo gratificado, abençoado, da forma que veio foi melhor do que a forma como você pediu. Deus agiu com todo amor e caridade sobre você. E você que estava interligado, que teve fé e confiança, foi capaz de perceber e de sentir esta presença dele a te ajudar. Que você estava buscando e lutando por aquele objetivo. Então, esta interligação é fundamental e parte de dentro de você. Fé e vida. E aí você verá sempre a vida com os olhos da positividade, da confiança, da paciência, da alegria, da perseverança.
e vai perceber o quanto, com profundidade, o compositor e poeta Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, na sua música o que é, deixa um refrão que sintetiza tudo isto que falamos até agora. Quando ele diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. E a vida é bela. Com certeza, Gonzaguinha estava inspiradíssimo neste momento. É bonita e é bonita. E esta beleza nós vamos encontrar quando nós encontramos esta beleza dentro de nós. Quando nós estamos em paz conosco, quando deixamos fluir o nosso lado mais humano, quando deixamos fluir a caridade, o amor, a bondade, a alegria de ver o outro, o próximo, sorrir, a alegria de ver o outro estar bem, o cuidado em participar, contribuir, ajudar na vida do outro, do nosso próximo. E nesta troca, nesta construção, nós vamos nos encontrando, se entendendo conosco mesmo, dialogando eu comigo mesmo, descobrindo meus defeitos, superando eles, e para estes defeitos criando qualidades, virtudes. E cada vez que isto acontece, a alegria de ter conseguido, de ter tido fé e ter alcançado. E aí, a vontade de seguir cada vez mais adiante, de buscar a verdadeira essência do ser que somos, de colocar cada vez mais isto aí em prática. E vamos sentir a vida, viver a vida, ter a alegria e a vontade de viver. E vamos sentir a nossa energia. Vamos viver a nossa capacidade de transformar. Vamos desenvolver a nossa inteligência. Passar desses 5%, porque veja bem, somos seres humanos com uma potencialidade incrível, como sabemos, mas só usamos 5% em média da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade
energética. Podemos ir muito mais além. Tem 95% para ser conquistado. Então, a responsabilidade é nossa. Vamos ter fé. Vamos fazer fluir a vida. E ter a certeza que ela não termina aqui. A existência material é um campo de experiência, de evolução. Terminada essa existência material, vem uma nova existência espiritual, outro campo de evolução, onde vamos ter a possibilidade de fazer uma reflexão, uma análise de tudo o que fizemos, ganhar novos aprendizados, evoluir, e estes novos aprendizados, estes novos conhecimentos, esta nova vontade de não mais errar, trazer de volta em uma nova existência e caminhar esta nova existência num processo de evolução e novamente retornar e voltar mais evoluído. E para isto precisamos de fé e vida para cada vez mais trabalharmos o nosso processo evolutivo da forma mais positiva possível. Agradeço a todos que me ouviram. Estas palavras ficam como uma abertura para aprofundamentos, estudos, entendimentos, compreensões e principalmente para que, a partir de todo este conjunto, possamos praticar, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Está conectado o tempo todo com Deus. Ou seja, conectado com o amor, com a paz, com a justiça e com a caridade. E podemos começar agora, diante deste grande exemplo que está à nossa frente. A pandemia. Temos muito a fazer, temos muito a contribuir. Conosco mesmo e com os nossos irmãos, com o próximo. Vamos à luta. Com fé e vida sempre. Assim encerro esta conversa, agradecendo vocês que me ouviram e deixando para cada um de vocês um forte e intenso abraço fluídico, fraterno, deste que com vocês conversou até o presente momento. Muito grato, muita paz, muita luz, muita esperança, muita caridade para todos.